Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos para mais um resumo do Monday Night Raw, resumo do dia 1º de junho de 2026, com o início do torneio King of the Ring e do torneio Queen of the Ring. Nós tivemos lutas muito interessantes, inclusive com lutas que foram brotadas e declaradas do nada durante o show. Eu tenho certeza que você vai querer saber por que Seth Rollins e Bron Breakker se enfrentaram. Rapaz, e ó... Que lutão, hein? Se você quiser saber a minha opinião e as minhas notas para o Raw dessa semana, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber, afinal de contas, qual foi a nota que eu dei para esse show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para ajudar a gente a que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Então vem com a gente. Vamos para mais um resumo honesto do Monday Night Raw. Vai ser um pouquinho mais rápido, porque hoje eu tô cheio de serviço. Vamos começar com o Roman Reigns e o Jimmy e o Jey Uso, que vieram para a arena para a cerimônia de reconhecimento, né? Porque, afinal de contas, se vocês se lembram, no Clash in Italy, a luta do Roman e do Jacob Fatu terminou com a vitória do Roman Reigns. E por conta disso, pela regra do combate tribal, o perdedor tem que reconhecer o vencedor. Pois bem, o Roman Reigns veio com Jimmy e o Jacob e foi, depois de pedir para a plateia de Torino reconhecê-lo, aliás, plateia sensacional, tem que fazer o gesto correto, essa plateia da Itália, olha que maravilha, viu? Sensacional. Então, ele pediu para que o Jacob viesse. O Jacob veio alinhadinho, vendo se ele estava direitinho e tal. O Roman pediu para ele fazer o que precisava ser feito. E o Jacob, meio a contragosto, ele se colocou de joelhos e reconheceu o Roman Reigns como seu chefe da tribo. Senhoras e senhores, Jacob Fatu estendeu a mão e reconheceu o Jacob como o seu chefe da tribo. E olha, eu fico me perguntando até quando que isso vai acontecer, se isso vai realmente permanecer ou se o Jacob, na verdade, ele vai acabar batendo de frente com o Roman Reigns, tá? Minhas opiniões sobre isso aqui, eu vou dar no Sincerão da Galera. A gente vai fazer um mega Sincerão da Galera amanhã, que vai englobar o Noite de los Grandes, vai incluir Clash in Italy e Monday Night Raw. Então mandem os seus comentários sobre esse segmento aqui, que eu tenho certeza que vocês vão ter a sua opinião, e aí eu vou trazer a minha opinião completa nesse Sincerão de amanhã. Esse Sincerão de amanhã provavelmente vai ter 1 hora de duração ou mais, de tanta coisa que eu vou ter que falar, tá bom? Então, vamos lá, fiquem ligados, e mandem seus comentários aqui também em todos os outros segmentos, tá? Depois disso, a gente teve a primeira luta do torneio King of the Ring, e a primeira luta foi entre Penta, Obafemi, Solo Sikoa e Carmelo Reis. E, cara, desde o começo a gente ficou se perguntando quanto tempo vai durar essa luta, porque, afinal de contas, não é uma luta 1x1. E, além disso, essa é literalmente a primeira luta do Obafemi contra um adversário ou adversários que não são jobbers na WWE, que não se chamam Brock Lesnar. Tá? Na verdade, que não se chamam Brock Lesnar ou Cody Rhodes, porque quando ele ainda era campeão da NXT, no ano passado, no show de aposentadoria do Cena, ele enfrentou o Cody naquela luta de 11 minutos que não teve final. Depois disso, ele só enfrentou jobbers e aí depois enfrentou o Brock Lesnar, né, 2 vezes na WrestleMania 41 e agora, mais recentemente, no Clash in Italy. E aí, essa luta, o que a gente pode falar dela é que foi uma luta longa, quer dizer, para os padrões do Obafemi atuais, foi uma luta longa porque teve quase 11 minutos. Tá? Eu tive, o Wrestling Moderno, queria agradecer a ele, é um dos nossos moderadores aqui do canal, das nossas lives, o Wrestling Moderno, que acompanhou o show ao vivo de tarde e aí passou as informações do tempo de lutas pra gente, porque a gente fica vendido, porque na reprise tem o comercial e isso acaba atrapalhando um pouco a percepção da luta. Mas foi uma luta sensacional em que a história dela foi literalmente os outros 3 lutadores atacando o Obafemi e tentando tirar ele da jogada, tirar ele do ringue, para que os outros pudessem se enfrentar. O Solo Sikoa meio que ficou
batendo de frente com o Obafemi. O Talatonga chegou a tentar se meter nessa história também, para poder tirar o Obafemi da jogada. E aí, no meio do ringue, a luta meio que ficou, em alguns pontos, entre o Penta e o Carmelo Reis, né? E foi uma luta bem interessante. Quando o Obafemi conseguia ter ali um ataque, ele atacava várias pessoas, mesmo estando com o braço machucado por conta da Kimura do Brock Lesnar, que aconteceu, que o Brock aplicou nele durante a luta no Clash in Italy, né? O Brock Lesnar usou a Kimura no Obafemi várias vezes. Aí do lado de fora do ringue, né, o Talatonga chamou a atenção do Obafemi, mas o Solo Sikoa atacou ele. Depois, essa parte aconteceu no intervalo, infelizmente foi cortada na reprise, que o Solo Sikoa e o Obafemi brigaram na plateia, né, lá nas escadas, tal. Deve ter sido muito legal de ver essa pancadaria dos dois lá. Depois o Solo Sikoa voltou pro ringue e tal, o Obafemi tentou voltar e atacar o Carmelo e o Penta de novo, o Solo Sikoa deu um super kick. O Talatonga do lado de fora mandou um Big Boot na corrida, né? Quase um reluva kick no Obafemi, jogando ele pro outro lado da barricada. E aí a luta continuou. Esse top carilho aqui do Carmelo Reis, ele passou do Penta. Foi um botezinho que não foi, assim, não foi do Carmelo Reis, né? O Penta que estava um pouquinho mal posicionado, porque ele não imaginava que o Carmelo Reis ia voar tão longe. E aí a luta voltou pro ringue, o Carmelo usou o First 48, mas não conseguiu fazer mais nada, o Penta mandou o Penta Driver, tal. Quando a gente imaginava que os três iam continuar lá no ringue, o Talatonga olhou e ficou apavorado, porque o Obafemi se levantou na força do ódio de trás da barricada. Meu irmão, o cara transfigurado. Ele pegou o Talatonga, mandou um Release German Suplex na mesa dos comentaristas, meu irmão. O Talatonga deve ter, sem brincadeira, uns 140 quilos de peso. E o Obafemi levantou ele como se não fosse nada, irmão. Como se não fosse nada. Jogou o Talatonga na mesa, a mesa não implodiu, mesa reforçada nessa semana, tá? Depois ele entrou no ringue, ele simplesmente saiu expulsando todo mundo do ringue, tanto o Penta quanto o Carmelo Reis, pegou o Solo Sikoa tentou ir pra cima dele com o Samoa Spike, tomou-lhe uma saraivada de golpes, e depois ele acabou mandando aí o Release German e o Fall from Grace para 3. Então, Obafemi vence essa luta, uma luta de 10 minutos e 47, quase 11 minutos, né? Foi o tempo aí que foi passado pelo wrestling moderno pra gente. E eu vou dar 3 estrelas e 75 pra luta, tá? E olha que eu não vi a parte deles se engalfiando lá do lado de fora. Eu acho que foi uma luta muito boa. Foi uma luta para mostrar que o Obafemi pode sim ter lutas mais longas, apesar de que ele terminou a luta, a gente assim, escorrendo de suor, né? E foi uma luta também que mostrou como é que a WWE faz esses desenvolvimentos de lutas de 4 fatais de forma muito interessante. Porque não só é um spot fest, mas é uma luta que tem histórias. Então teve o Talatonga envolvido na luta e tal. Teve a história deles tentarem tirar o Obafemi do ringue. Então você tem uma lógica, tem uma cadeia lógica na luta. Então foi muito legal. 3 estrelas e 75 para essa luta. A segunda luta da noite iria ser, né, seria mais pra frente, e vai ser uma luta de duplas, entre o Rey Fenix e o Dragon Lee contra o Paige e o Rusev. Mas antes disso, nós tivemos a Sol Ruka, que veio para o ringue basicamente para fazer uma promo e dizer que ela seria uma campeã que defenderá o seu título. Tá? Existe uma grande controvérsia na gringa sobre a origem étnica da Sol Ruka. Por quê? Porque os americanos estão dizendo que a Sol Ruka é a primeira lutadora de cor a vencer o campeonato intercontinental. Então é só para esclarecer, ela é uma lutadora que tem um pai negro e uma mãe branca, mas que talvez tenha ali alguma origem aborígene, alguma coisa assim. E aí ela tem uma coloração de pele que se assemelha muito ao brasileiro, né? E a gente nem pode dizer que ela é parda, né? Assim, ela lembra uma brasileira bronzeada,
Digamos assim, se você for na praia, você vai encontrar umas 500 Sol Rukas, né? Mas para o americano, ela é uma pessoa de cor. E aí eles falaram isso e está surgindo uma controvérsia meio besta nas mídias sociais, se ela é de cor, se ela não é de cor. Gente, não interessa qual é a cor de pele dela. Se para os americanos ela é a primeira pessoa de cor que ganhou o campeonato do Intercontinental, que seja, que não seja. Entendeu? Mas eu entendo que, assim, boa parte das pessoas que são dos movimentos antirracistas e tudo mais tentem ver, né, algum sentido nessa história toda, mas, cara, pra mim e pra ela, eu acho que também é irrelevante, né? O fato é que a Soruka é a nova campeã intercontinental, disse que vai ser uma lutadora que vai defender o título, e nos bastidores, a Lyra Valkyria, ela estava tendo uma entrevista com a Bayley, elas estavam falando sobre, a Bayley estava falando sobre título de duplas e tudo mais, e aí quando a Lyra foi falar, ela viu a Sol Ruka, foi falar com a Sol e desafiou ela para uma luta pelo campeonato intercontinental. Ela disse que ela não podia desafiar a Beck, né? Mas que agora que a Sol Ruka acabou com o reinado de terror da Beck, ela queria uma chance pelo título intercontinental e a Sol aceitou. Então a gente deve ter uma historinha aí, a Bayley não gostou dessa história. A gente deve ter uma historinha aí de uma rivalidade da Lara Valkyria com a Sol Ruka e talvez um ciúminho aí da Bayley. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a situação, porque eu particularmente estou gostando um pouco dessa história, tá? Eu tô gostando um pouco dessa situação aqui. E antes que eu me esqueça, eu não sei se vai ter a foto, provavelmente não vai ter. Também teve um segmento de uma outra loira, que também já foi ex-campeã intercontinental, que é a Maxine Dupri, em que ela finalmente foi confrontada pelo Woods e pelo Tozawa, quando eles questionaram o fato de que ela estava andando muito com o Austin Theory. E aí ela disse, olha, confiem em mim, relaxem, deixa que eu resolvo isso. Então, assim, a WWE está começando a finalmente reconhecer essa história do Austin Theory com a Maxine, e isso vai trazer algo. A gente só não sabe o que será. Se vai ser um heel turn da Maxine para ela se aliar à Division, se por algum motivo maluco ela tá tentando trazer o Oates e o Tozawa para Division, que não faria o menor sentido, né? Vamos aguardar para ver o que vai dar essa historinha toda aí. Depois disso, um outro detalhe, tá? A Sol Ruka, ela promou de um jeito que ela ficou alongando as frases. Cara, o tom de voz dela lembrou muito da Liv Morgan. Parecia até que ela tava imitando a Liv Morgan, tá? Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite, Rey Mysterio e Dragon Lee contra Ethan Page e Rusev, tá? Eu falei Page, mas é o Ethan Page, tá, gente? Não é a menina, não, tá? Não é a campeã de dupla, não. Ethan Page e Rusev. Uma luta que é ali do cenário do midcard, né? Essa galera aí toda estava envolvida querendo tirar o título intercontinental do Penta. E essa luta foi assim, é uma consequência deles estarem se estapeando aí nos últimos shows e tal. E o que eu posso dizer é que foi uma boa luta de televisão, foi uma luta bem ágil, assim, todo mundo lutou muito bem aqui. O Ethan Page, ele é um camarada que quando a gente via ali na NXT, a gente ficava um pouco com dúvida da qualidade dele no ringue, assim, pelo menos eu. Tá, eu achava as lutas dele meio metódicas, meio repetitivas e tal, mas no main roster ele tá mostrando que ele é muito mais do que aquilo que tava na NXT. Na NXT ele só passou um tempo para dar uma refinada na persona e para poder se apresentar ao público da WWE. Quando ele subiu pro main roster ele começou a soltar o arsenal e tá muito bom, tá? Eu só não sei se a WWE vai dar uma nerfada dele, porque pode ser que ele comece a ser aplaudido, e aí como a WWE não quer que ele seja aplaudido, porque ele é um vilão, pode ser que a WWE nerfe ele, eu espero que eles não façam isso, tá? Mas enfim, foi uma boa luta que no final das contas o Rey Mysterio e o Dragon Lee acabaram vencendo, tá? Não vou trazer muitas informações assim sobre a luta foi boa, assistam lá. Esse Suicide Dive que o Dragon Lee manda, cara, que ele vai na diagonal do adversário, eu fico com medo dele cair de cabeça no chão, assim, toda vez que ele dá esse salto eu fico nervoso, tá? Olha o ângulo que o cara dá, é meio absurdo, tá? Aí o Rey Mysterio mandou o 619 e o Drop in the Dime no Ethan Page pra 3. Não gostei muito do Ethan Page engolir esse pinfall, não. Mas eles acabaram preferindo preservar o Rusev, tá? Eu só espero que o Ethan Page não seja um jobber das estrelas. Eu tenho medo disso, tá? Foram 12 minutos de luta, segundo a contabilidade do wrestling moderno. Eu vou dar 3 estrelas e meia. Eu achei uma luta boa, ágil e assim uma luta acima da média para um show semanal. A terceira luta da noite foi a segunda luta qualificatória dos torneios, né? Dessa vez a primeira luta do Queen of the Ring, que teve a Io Sky,
a, a Roxane Perez, a Giulia loiríssima, tá? A Giulia que pintou o cabelo, né? Está loiraça, e a Lash Legend. E a Giulia, ela estava em casa, né? Cabe se ressaltar que a Giulia é ítalo-japonesa e teve um story que ela postou recentemente que ela disse que ela viveu na Itália até os 12 anos, aparentemente, e aí depois, por algum motivo, teve que sair e aí foi morar no Japão, né? Não sei, alguma crise familiar, alguma coisa assim. Então, ela se sentiu bem em casa, inclusive no Clash in Italy, ela tava com a plateia, tava no meio da plateia, toda agitada, quebrando a personagem. Eu achei muito interessante, eu gostaria de ver essa Giulia, assim, que eles deixassem um pouco a Giulia japonesa de lado e trouxessem um pouco a Giulia italiana. Talvez a Giulia italiana, como Face, fosse mais interessante para ela, para o futuro da carreira dela. Eu sei que ela se formou no Japão, é uma lutadora que se formou no Japão, mas não é porque a lutadora se formou no Japão e é ítalo-japonesa que ela vai imediatamente ser associada como uma lutadora japonesa. Ela pode se associar como uma lutadora italiana. Eu acho que tem liga aqui, eu acho que tem coisa que daria caldo aqui. Enfim, essa luta aqui, ela teve uma história bem semelhante à luta do Obafemi, só que o papel do Obafemi foi o da Lash Legend, né? Uma lutadora muito forte contra 3 lutadoras muito ágeis e acabou dando muita liga essa luta, tá? Foi uma luta interessantíssima, aonde a Lash Legend também constantemente atacando as adversárias, mas depois sendo jogada para fora do ringue pelas 3, né? Pela Giulia, pela Io Sky e pela Roxane Perez. Nós tivemos também alguns lances que aconteceram durante o intervalo. Esse aqui, por exemplo, eu não lembro de ter visto na luta, então deve ter acontecido no intervalo da luta. Aqui a Lash Legend, aqui ó, esse negócio aqui com certeza aconteceu no intervalo, tá? Porque eu não lembro desse negócio aqui, esse negócio esquisitaço que acontecendo durante a exibição da luta. A não ser que eu esteja cego, tenha dormido nessa parte. Eu acho que aconteceu durante o intervalo. Mas enfim, aqui a Io Sky usando os seus movimentos altamente de agilidade. Eu particularmente achei que poderia acontecer alguma interferência que impedisse a Io Sky de avançar. Tá? Eu achei que a Roxane Perez poderia ter avançado nessa luta, mas não aconteceu. No final das contas, a Roxane mandou esse DDT combinado com um Side Russian Leg Sweep, muito legal. Na Io Sky o DDT, na Giulia o Side Russian Leg Sweep. Aqui a Lash Legends mandou um duplo Power Bomb, né? A Lash mandou aí 2 Lash Extensions na Roxane e na Giulia. A Giulia acabou, a Io Sky acabou despachando a Lash e ela acertou a Giulia e mandou o Over the Moonsault na Giulia para 3. E aí nós tivemos a vitória da Io Sky. E aí teve gente que notou na gringa que a WWE pegou um lutador da casa e fez ele perder, coisa que era especialidade da casa de Vince McMahon. Vince McMahon ele sempre fazia com que um lutador da casa, quando estivesse lutando, ele sempre perdia. E foi o que aconteceu. Não só a Giulia, coitada, perdeu, como tomou o pinfall da Io Sky. Tá? Então, vitória da Io Sky, 10 minutos de luta, eu também vou dar 3,5 estrelas para essa luta, eu achei muito boa, eu achei extremamente bem estruturada, e a Io Sky agora, na minha opinião, ela se torna uma das favoritas, apesar de que eu ainda acho que esse torneio está muito aberto, tá? Eu acho que tem algumas candidatas para esse torneio, e eu acho que a semifinal deve ser Io Sky e Jacy Jayne, porque a Jacy está na parte de baixo da chave. E é bem possível que a Jacy avance e pegue a Io Sky. Provavelmente a Jacy vai avançar com interferências do Fatal Influence. E aí nós vamos ter Io Sky e Jacy Jayne na semifinal. Quem vai avançar, aí eu já não tenho ideia. Tá? Aí vai depender. Eu acredito que uma avança e vence o torneio e a outra ganha a maleta do Money in the Bank. Tá? São 2 lutadoras muito favoritas, na minha opinião, a serem campeãs mundiais esse ano ou no ano que vem. Vamos ver como é que vai ser, mas a Io Sky com certeza ficaria bem bonita com a coroa. Ela fez uma pose lá com a coroa, ficou fazendo assim. Nós teríamos uma nova imperatriz na WWE, né? É isso. E por fim, a gente teve essa luta entre o Seth Rollins e o Bron Breakker, que foi um main event. E cara, assim, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar aqui é que
A WWE, ela não divulgou essa luta antes do show. Geralmente eles divulgam as lutas antes do show, né? O Adam Pearce faz aquela coisa de divulgar o que vai acontecer no show e tal. Essa semana eu nem consegui fazer o vídeo de notícias por conta do Clash in Italy, eu tive que fazer o vídeo resumo, né? No horário que eu normalmente faria o vídeo de notícias. No vídeo de notícias geralmente eu faço a prévia do Raw. E não saiu nada, o Adam Pearce não divulgou essa luta. E essa luta basicamente é como se fosse o encerramento da Field, né? Um main event de show, que quando eu percebi o tempo que tava do show, eu falei, gente, essa luta teve meia hora? Porque não é comum a WWE fazer lutas de meia hora nos shows semanais. Geralmente eles guardam isso para os PLEs. Mas foi o que aconteceu. Nós tivemos uma luta de 24 minutos. Pela minha contagem aqui, teria sido até um pouco mais. Mas vários locais na gringa tal disseram que essa luta teve 24 minutos no total no show ao vivo. O Seth Rollins e o Bron Breakker tiveram uma luta que a história foi muito clara. O Seth Rollins tentando usar a sua agilidade para poder anular a força do Bron Breakker, e o Bron Breakker usando todo o seu atleticismo para quebrar o Seth Rollins, que a gente sabe que tem um corpo fragilizado e tudo mais, né? E aqui, assim, todos eles utilizaram golpes tradicionais e alguns novos, né? O Seth Rollins utilizou, eu não sei se vai ter na imagem, um Springboard Senton Bomb, que eu não vejo o Seth Rollins usar há muito tempo, tá? E aí eu tenho certeza que algum engraçadinho vai chegar, vai apontar aqui embaixo nos comentários e vai dizer assim, o Seth Rollins usou esse golpe na semana passada, então eu devo estar cego. Mas eu não me lembro do Seth Rollins aplicar um Springboard Swanton Bomb, onde inclusive ele pisa na terceira corda, tá? Ele se equilibra na terceira corda antes de mandar o Senton Bomb no Bron Breakker. O Bron Breakker também mandou um Urinag no Seth Rollins. O Seth Rollins mandou aquele combo clássico que ele manda o Superplex com o Falcon Arrow, né? O Bron Breakker chegou a mandar 2 Spears no Seth Rollins, um do chão, que é esse aí, e um outro que ele faz o impulso somente no corner, né? O que é o devastador, né? Aquele Spear que ninguém chutou até hoje, é o Spear que o Bron Breakker corre entre uma corda e outra. Esse ninguém chutou até hoje. Agora, tanto esse que ele sai do meio do chão, quanto que ele vai do corner, esse já chutaram, inclusive o Seth Rollins chutou dos dois, tá? Aí teve esse que foi animal, né? O Bron Breakker, ele foi pular para mandar um Spear no Seth Rollins de uma mesa para outra. Quando ele voou, o Seth Rollins interceptou e mandou um pedigree, derrubando e implodindo a mesa. Depois o Seth Rollins pegou o Bron Breakker, jogou de volta no ringue, foi mandar um outro pedigree, acertou, e o Bron Breakker ele acabou chutando. Agora eu não lembro se ele chutou ou se foi agora que o Paul Heyman bota o pé dele na corda, né? E aí acaba evitando o pinfall. O Austin Theory chega a tentar interferir, mas o Seth Rollins joga ele para fora do ringue, e aí o Montez Ford aparece e salva o Seth Rollins voando por cima do poste e acertando o Austin Theory do lado de fora do ringue, tá? O Montez Ford, por conta disso, acaba engolindo um Spear do Bron Breakker, do nada. Ele volta pro ringue, vai tentar mandar o Spear no Seth Rollins, o Seth Rollins acerta um Super Kink, e aí sim, o Seth Rollins manda o Stomp no Bron Breakker, mas quando ele vai fazer o pinfall, aí sim, o Paul Heyman bota a perna do Bron Breakker na corda, né? E detalhe, a perna pega por baixo da corda, não pega em cima, mas ainda assim quebra o pinfall. Então, com certeza vão abordar esse assunto com relação à luta do Cody Rhodes com o Gunther na sexta-feira, porque quando o Cody puxa a perna do Gunther bate na corda, só de relar na corda, já deveria ter quebrado o pinfall, mas o juiz não viu. Ele manteve o pinfall e terminou a luta. Tá? O Seth Rollins, ele vai para cima do Bron Breakker, para cima do Paul Heyman do lado de fora. O Bron Breakker vem no tchutchu, no trenzinho, para dar um Spear no Seth Rollins. O Seth Rollins sai do caminho e, meu amigo, o sapão engoliu um Spear. A foca gorda, o Paul Heyman tomou um Spear devastador do Bron Breakker, mas daqueles assim, aniquiladores. O Paul Heyman saiu de ambulância da arena, tá? Pelo menos na kayfabe. Bron Breakker voltou pro ringue,
Acabou mais um pouquinho, rolou mais um pouquinho de disputa ali. Seth Rollins deu um super kick, mandou o stomp e venceu a luta. Vitória de Seth Rollins. Cara, não tem muito o que falar dessa luta não. 24 minutos de luta, 4 estrelas e meia. Eu acho que foi um final perfeito para um show muito bom. E eu devo dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro que a WWE faça os shows semanais com essa estrutura, onde eles entregam 3 lutas boas e uma luta muito boa, espetacular, do que a estrutura recente que eles têm feito com 5 lutas boas, ou às vezes com 4 lutas boas e um squash. Sabe? Às vezes é preferível você ter um pouquinho menos de lutas, mas com mais tempo de luta. E a WWE tem tempo para fazer isso nos seus shows. Tá? Pelo menos no Monday Night Raw. No SmackDown já deram o papo de que o SmackDown vai ter 3 horas até o Night of Champions. O primeiro SmackDown depois do Night of Champions, o primeiro SmackDown de julho, já vai ser um SmackDown de 2 horas. Então, eles vão ter que, lá no SmackDown, eles vão ter que se virar para poder, né, de alguma forma apresentar um show legal pra gente, com as lutas e tudo mais. O Raw tem o blueprint, na minha opinião. Tá? São 2 horas e meia, eles colocaram 4 lutas, tem bastante segmento e tal. Dá pro SmackDown dar uma enxugada e entregar isso aqui. Mas eles têm que fazer de uma forma que pelo menos uma luta por semana seja uma luta nível 4 estrelas. E eles podem fazer isso. Eles fizeram isso no SmackDown no ano passado com o Open Challenge do Campeonato dos Estados Unidos, onde toda semana a gente tinha uma luta 4 estrelas. Né? E eles podem fazer isso nos shows. É só querer. Tá? Se eles quiserem fazer isso e aí dar uma reduzida em alguns segmentos e tal, eu acho que não vai ser um grande problema. E aí, eu acho que fazendo isso, eles vão solucionar uma parte das reclamações do pessoal, que tem reclamado que a qualidade das lutas da WWE deixa um pouco a desejar, principalmente em comparação com a AEW. Né? O pessoal compara uma companhia com a outra, apesar de que a essência do estilo de luta das duas companhias é diferente. Né? Mas enfim, vamos ver se isso vai ser um padrão daqui para frente ou se foi apenas assim, pô, cara, vamos fazer um main event espetacular lá em Torino, que é, pô, Europa. A Europa merece um show acima da média, então na Europa a gente vai fazer assim, quando voltar para os Estados Unidos a gente vai voltar a entregar show meia boca, tá? Então, esse foi o resultado da luta. Com relação ao show em si, isso é porque eu falei que esse vídeo ia ser um pouco mais curto, né? Com relação ao show em si, eu vou dar nota 8. Eu acho que foi um show bem acima da média, tá? Eu já sei que vai ter gente nos comentários falando que é um absurdo, que eu sou um advogado da WWE, que não sei o que o show foi nada. Meu amigo, fica à vontade. Cada um tem direito à sua opinião, respeito. Pode colocar aqui. Se você não gostou, fica à vontade. Eu gostei, tá? Então, pra mim, o show foi muito bom, nota 8. Todo mundo que apareceu no chat na live CLT falou, ó, tiozão, o show foi bom, tá? Então, fico feliz, WWE tentando, de repente, corrigir um pouco a rota do início do ano, que a gente teve momentos muito complicados, teve shows que foram bons e teve shows que foram uma desgraça, né? Teve show que eu dei nota 5 aqui, né? Então, realmente complicado, tá bom? Galera, é isso, muito obrigado a todos pela sua audiência. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam do show. Lembrando, aborda um tópico ou um segmento que aconteceu no show. Eu sei que teve, por exemplo, segmento da Judgment Day com a Liv Morgan e a Roxanne Perez. Liv Morgan que está inexplicavelmente no torneio Queen of the Ring, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Tá? A Liv Morgan tentando consolar ali a Roxanne Perez, e aí ela fala, não, a Raquel... eu, ou o JD, ou o Dondon, podemos ganhar esse torneio e não sei o que. E aí o pessoal indo embora, a Liv Morgan sorrindo de soslaio, assim, como se fosse a líder do bagulho, né? Então, assim, teve alguns outros segmentos ali, mas que eu não tive tempo de abordar, porque eu não tive tempo de fazer aquele script bonitinho, em que eu vejo todos os segmentos, todas as falas. Realmente eu não tive tempo de fazer isso. Então, se vocês quiserem abordar isso, tá? Abordar esses temas, coloque aqui nos comentários, porque aí no Sincerão eu falo sobre isso. Eu falo sobre esses segmentos, eu falo mais especificamente o que aconteceu, e aí eu dou minha opinião, tá bom? E lembrando que eu vou juntar tudo, tá? Então, não vai dar pra ter muito enfoque no Raw. Eu vou abordar Clash em Italy, eu vou abordar Noche de los Grandes, e mais especificamente a luta de máscara contra máscara, que foi reprisada depois do Raw,
tá? Inclusive em português. Então, se você quiser assistir a luta com narração em português, você assiste esse Raw lá na Netflix e no final do Raw tem a luta completa do El Grande Americano contra o El Grande Americano 2, máscara contra máscara, com narração em português do Marco Alfaro e do Roberto Figueroa, provavelmente. Assistam, porque já está sendo considerada a luta do ano na luta livre mundial. É a luta com a maior nota no Cage Match, que é um site de fãs que o pessoal bota a nota lá. Tá batendo lutas da AEW para vocês verem o nível da coisa. Tá? E aí o pessoal vai falar, mas é AAA, não é WWE. Tá, meu amigo, mas foi o Chad Gable e o Ludwig Kaiser que fizeram essa luta, tá? Então, e o Booker é o Undertaker. Então eu considero que foi uma luta da WWE, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência. Não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou divulgar aqui alguns vídeos para que vocês possam assistir. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência. Hoje à noite, 8h45, live ao vivo, não é SLT, live ao vivo da NXT. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.